Receita Federal do Brasil iniciou recentemente uma operação chamada autorregularização, voltada para as empresas do Simples Nacional. Você já deve ter ouvido falar sobre essa operação. Então o vídeo de hoje é para falar para você tudo sobre essa operação iniciada pela Receita Federal e mais. Quero trazer para você quais as oportunidades de trabalho que vocês vão ter em função dessa operação da Receita Federal. Então se liga nesse vídeo até o final, você vai ter aí grandes insights para poder desenvolver trabalhos aí dentro da sua consultoria tributária. Olá pessoal, meu nome é Elcio Guiotto, há mais de 21 anos eu atuo na consultoria tributária e estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a operação autorregularização que a Receita Federal iniciou aí para as empresas do Simples Nacional. O que acontece é que as empresas enquadradas no Simples Nacional que têm revendas de produtos monofásicos, elas fizeram diversos trabalhos de recuperação tributária em função de tributações indevidas. Então, antes da gente entrar na questão do procedimento iniciado pela Receita Federal, eu quero trazer para vocês aqui um pouquinho do conceito da sistemática monofásica do PIS e COFINS. Existem diversos segmentos onde a tributação do PIS e COFINS ela é feita na indústria ou no importador, ou seja, ninguém mais da cadeia, das outras etapas da cadeia, tem necessidade de fazer recolhimentos de PIS e COFINS. Então, por exemplo, uma indústria de medicamento, ela tributa o PIS e COFINS por uma sistemática monofásica, ou seja, por alíquotas maiores, para que as outras etapas da cadeia não tenham a necessidade de fazer essa tributação. Por que a Receita adota esse procedimento? Porque é muito mais fácil ela fiscalizar uma única indústria do que ela fiscalizar 3, 4 etapas da cadeia. Então, um dos grandes pontos principais da criação dessas sistemáticas é que a Receita Federal consiga avaliar um único cliente e nesse cliente ela avalia se as tributações, se os recolhimentos estão ou não de acordo com a legislação. O que acontece é que muitas empresas, principalmente varejistas, ao venderem os produtos que estavam incluídos dentro da sistemática monofásica do PIS e COFINS, acabaram por oferecer a tributação novamente à revenda desses produtos, principalmente empresas do Simples Nacional. Por que isso aconteceu? Muitas vezes as empresas tinham dificuldade em segregar dentro das suas receitas quanto que tinha ali de receita sujeita à sistemática monofásica e quanto era provenda de produtos que não estavam sujeitos à sistemática monofásica. Por exemplo, se você pegar uma revenda de bateria, ou uma revenda de autopeça, ou uma própria farmácia, ou eventualmente uma empresa aí que venda bebidas, ela tem ali dentro das suas receitas diversas vendas de produtos. Ou seja, ela tem ali dentro do seu faturamento produtos sujeitos à sistemática monofásica e outros produtos que estão sujeitos à tributação normal. Então, o que deveria acontecer? No exemplo hipotético de uma farmácia que vende R$100 mil no mês, ela deveria verificar quanto que tem ali dentro desses R$100 mil de revenda de produtos monofásicos. E aí, na hora de apurar o PIS e COFINS dentro da sistemática do Simples Nacional, ou seja, na hora de oferecer as receitas dentro do PGDAS, ela deveria segregar. Então, por exemplo, eu tenho ali 40% de vendas de produtos monofásicos e 60% de vendas de produtos diversos. Então, na hora de preencher ali o PGDAS, que é a obrigação acessória das empresas do Simples Nacional, ela deveria considerar que 40 mil dessa receita já foi tributada pela sistemática monofásica e não deveria fazer a tributação dentro do PGDAS. O que acontece é que muitas empresas não fizeram essa segregação e tributaram 100 mil. Então aí nasceu, para nós tributaristas, uma oportunidade de recuperação tributária, que era você retificar esses PGDAS, constituir esses 40 mil uma receita não sujeita à tributação dentro do PGDAS e automaticamente nós temos ali valores recolhidos indevidamente que são passíveis de restituição. O que aconteceu é que muitas empresas, ao invés de fazer trabalhos sérios e honestos e de maneira ética, fizeram trabalhos de maneira fraudulenta. Então, muitas empresas fizeram trabalhos, ao invés de segregar os itens dos produtos monofásicos, fizeram trabalhos, por exemplo, considerando percentuais. Então, esse determinado ramo de atividade, ele tem ali 30% em média de venda de produtos monofásicos. Então, não foi feito um trabalho de avaliação item a item das vendas e simplesmente pegou ali um faturamento de 50 mil, 30% seria monofásico, pegou 15 mil reais e considerou
que essa receita não estaria sujeita à incidência do PiscoFins e fizeram pedidos de restituição. Tivemos casos, inclusive, de empresas que nem estavam no segmento de produtos, de empresas que revenderiam produtos monofásicos e foram feitos trabalhos ali, simplesmente zerando ou diminuindo os valores a pagar dentro do PGDAS, de forma que sobrasse valores a restituir, e a Receita acabou restituindo esses valores em grande parte. Então hoje nós temos essa operação buscando mais de 150 milhões de reais restituídos de forma indevida em função de trabalhos que foram feitos de maneira fraudulenta. Então, se vocês ainda não sabem, mas nós estamos criando a Associação Brasileira pela Ética no Tributário, a ABETRE. Então, se vocês ainda não seguem a ABETRE no Instagram, eu sugiro que vocês sigam. Eu faço parte da diretoria, eu sou o diretor financeiro da ABETRE, e nós estamos constituindo essa associação para realmente tirar as pessoas que fazem trabalhos fraudulentos do mercado de trabalho. Então, as pessoas que estiverem atreladas à ABETRE realmente seguirão ali o padrão de trabalho e vão ter ali um selo de qualidade de que os trabalhos desenvolvidos pelos associados realmente são trabalhos feitos de maneira ética. Então, você empresário que eventualmente tiver a necessidade de contratação de algum serviço tributário, eu sugiro que de hoje em diante você busque empresas, escritórios que estejam ali atrelados, estejam associados à Associação Brasileira pela Ética no Tributário. Então, o que acontece é, em função de toda essa operação, a Receita notificou os contribuintes para que eles avaliem. Então, nesse primeiro momento, nós não temos nenhum termo de intimação ou de auto de infração. Simplesmente, nós temos uma notificação para que as empresas avaliem se o trabalho que foi feito de maneira correta ou não. Então, se você teve a prestação de serviço ou se você fez uma prestação de serviço de maneira correta, ou seja, utilizando ali o procedimento de segregar realmente as receitas de produtos monofásicos, fez a retificação de maneira correta, entregou os pedidos de maneira correta, você não tem problema nenhum, você não vai ter que fazer nenhum tipo de regularização. Hoje nós temos vários facilitadores no mercado, por exemplo, nós temos o sistema do E-Auditoria, que é um grande facilitador que você consegue ali, com base nos documentos de saída, já segregar de forma automática quais os produtos são ou não sujeitos à sistemática monofásica. Inclusive traz um espelho de como que deve ficar a retificação do PGDAS. Então assim, hoje nós temos várias ferramentas que possibilitam que esse trabalho seja feito da maneira correta, Na verdade, não faz de maneira correta quem não quer. Então, se você tem alguma empresa, ou se você é um empresário que teve esse trabalho feito, eu sugiro que você busque informações do prestador de serviço para que você fique tranquilo e não acorde amanhã com alguma notificação, algum auto de infração, que com certeza vai trazer aí grandes problemas para você, tanto do ponto de vista tributário e financeiro, quanto eventualmente do ponto de vista penal. E aqui nasce para nós tributaristas que fazemos trabalhos de maneira correta e honesta, oportunidades. Então, quais são essas oportunidades? Primeiro, hoje nós temos aqui a oportunidade de revisar e até refazer trabalhos que foram feitos por empresas de maneira fraudulenta. Então, você pode ter acesso a uma empresa que não tem nenhuma venda de produto monofásico. E qual que é o trabalho agora? O trabalho é voltar a PGDAS original, que é voltar a avaliar se eventualmente ele não tem nenhuma revenda de produto monofásico e retificar todos os PGDAS e provavelmente, se ainda tem pedidos que não foram pagos, cancelar esses pedidos ou eventualmente montar um dossiê com todas essas informações e, em última hipótese, devolver o dinheiro ressarcido, Nós temos também aqui uma possibilidade, por exemplo, de revisar trabalhos que foram feitos, mas não foram feitos de maneira correta e foram feitos por percentuais. Eu sei de muitas empresas que fizeram isso, pegaram determinados ramos de atividade, então autopeças, revendas de bateria, distribuidora de bebidas, farmácias. Então, pegaram alguns ramos de atividade em função de saber que naquele ramo de atividade existe uma métrica, uma média de percentual de revenda de produtos monofásicos, simplesmente não montaram um dossiê, não montaram um relatório com a segregação desses produtos e fizeram o trabalho ali considerando eventuais percentuais de revenda. Ou seja, qual que seria esse trabalho agora? Seria avaliar toda a composição das saídas, segregar de maneira correta e montar uma documentação para que eventualmente, se tiver necessidade de alguma retificação, essa retificação seja feita, esse dossiê, essa documentação seja separada e fique guardada ali no cliente para que em eventual questionamento, essa informação possa ser aí entregue de maneira correta para fiscalização e esse contribuinte não tenha problema nenhum. Então assim, esse é um trabalho que de maneira prática não é um trabalho tão complexo de se realizar,
mas infelizmente a gente tem dentro do mercado tributário empresas e grandes empresas prestando serviços de maneira incorreta, prestando serviços de maneira fraudulenta, e no final da história quem vai pagar a conta é o empresário. Essas empresas é muito provável que não aparecerão nesse momento, já receberam seus honorários, infelizmente o empresário vai ficar com esse prejuízo, mas existe um ponto positivo de mostrar que realmente existem bons profissionais, existem profissionais de qualidade, profissionais éticos, prestando serviços de maneira correta e buscando realmente o direito efetivo do empresário e não inventando aí situações ou fazendo com que esses clientes e essas empresas tenham aí restituições de valores indevidos de maneira incorreta. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa é uma forma de mostrar para vocês que a gente tem aí a associação, que nós estamos num movimento muito grande para tirar essas empresas que estão fazendo trabalhos fraudulentos do mercado, porque com certeza existe um impacto negativo para todos nós quando a gente tem aí uma conversa com o empresário e ele nos comenta que, olha, existem empresas fazendo fraudes, existem empresas fazendo trabalhos incorretos, e isso acaba atrapalhando o mercado como um todo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês compartilhem com outros tributaristas, peço que vocês compartilhem com empresários que estão aí em ramos de atividade com revendas de produtos monofásicos, para que eles avaliem se realmente foi feito esse tipo de trabalho, ou se não foi feito, que eles fiquem atentos que pode existir aí uma oportunidade de restituição de valores pagos indevidamente, tanto de PIS/COFINS como monofásico, quanto de ICMS-ST, produtos aí que tenha a incidência de ICMS sobre opção tributária, empresas do Simples Nacional. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva já e fale com outros amigos tributaristas para que eles passem a seguir aqui o canal e tenham acesso a vídeos semanais que nós vamos trazer sempre bastante informação relevante para vocês. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.